Queridos alunos, hoje é o dia da nossa avaliação. Eu desejo boa sorte aos senhores, espero que vocês tenham se preparado e tenham assistido todas as videoaulas. E também tenham feito o exercício de fixação, que é de suma importância. Agora, vamos comentar sobre alguns dos conteúdos ministrados, tá bom? Prestem bastante atenção para poder fazer uma boa avaliação. E eu desejo a vocês boa sorte. Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje é a nossa avaliação de ciências. Eu quero desejar boa sorte para todos, tá bom? E que não se preocupe que vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, tá? Vamos lembrar, quero lembrar, aos senhores dos nossos conteúdos avaliativos que estudamos durante o bimestre. E abordamos esses conteúdos, esses temas com mais ênfase, tá? Então, agora, antes de iniciar a avaliação, eu vou relembrar os conteúdos avaliativos. Prestem bastante atenção no decorrer da aula. Depois de eu relatar um pouco sobre cada conteúdo, eu vou colocar a avaliação em PDF, tá? Prestem bastante atenção, não fiquem nervosos. Lê a prova tranquilamente, com cuidado. Se não entendeu, leia, releia, tá bom? Então, prestem bastante atenção para fazer uma ótima prova. E eu tenho certeza que vocês vão fazer uma ótima prova, tá? Por quê? Porque eu acredito no potencial de cada um de vocês, tá bom? Eu só peço para vocês ficarem tranquilos e prestarem bastante atenção na avaliação, tá? Então, aqui eu vou fazer uma breve recapitulação, dos conteúdos. Nós vamos falar um pouco sobre os seres vivos e o ambiente, um pouco sobre ecossistema, fatores bióticos, abióticos, tá? Então, prestem atenção, tá? Vamos lá iniciar? Aqui vamos falar um pouquinho sobre a biodiversidade. O que seria a biodiversidade, né? Então, que relação há entre os seres vivos e o ambiente? Qual é a relação que há entre um ser vivo e o ambiente onde nós vivemos, né? Então, os seres vivos, eles são muito íntimo desse relacionamento com o ambiente onde nós vivemos, certo? Então, tem uma interligação entre o ser vivo e o ambiente, certo? Portanto, turma, o ambiente, o meio ambiente, ele acontece o quê? Ele influencia os seres vivos, né? Eles influenciam também o ambiente onde vivem. Essa relação, o que acontece? É importante para a manutenção da vida na Terra. É essa relação entre o ser vivo e o ambiente, tá? Por que essa relação é importante? Essa relação é importante por quê? Porque eles estão interligados, né? Nós, seres vivos, nós dependemos do ambiente onde nós vivemos, né? É uma interligação, tá bom? Aqui dentro dessa biodiversidade, né, nós temos o quê? Nós temos dois elementos, como vocês já viram, né, nas aulas anteriores que eu passei, expliquei para vocês. Nós temos dois tipos de elementos. Qual seria? Os elementos vivos e os elementos não vivos. Nós temos os fatores bióticos e os fatores abióticos. Qual seriam os elementos vivos? Nós temos primeiramente os elementos vivos que tá nesse ambiente, os animais, as plantas, os seres vivos, certo? E os elementos não vivos que tá dentro desse ambiente aqui, olha, temperatura, umidade, ventos, luz, qualidade de água, qualidade de ar, de água, do solo. Então, isso daqui é o elemento não vivo que está no ambiente, dentro do ambiente. E o elemento vivo são os animais, as plantas e os seres vivos também. Nós temos fatores bióticos e fatores abióticos, tá bom? Ok? Eu tenho certeza que vocês estão relembrando, né, o que a professora passou no decorrer do primeiro bimestre, tá?
Aqui, o que que a professora vai falar? Nós vamos falar de espécies. O que seria espécie? O que é espécie, professora? Espécie é um conjunto de indivíduos muito semelhante que eles vivem na natureza e são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, tá? Aqui tem um exemplo, né, de dois pássaros, a tangara, né, e o turbus. Eles são de espécies diferentes, certo? Olha, a sairá de 7 cores e o sabiá laranja são aves, mas são de espécies diferentes. Eles podem cruzar, professora? Eles podem até cruzar, mas eles geram descendentes? Não, eles não geram. Então, a espécie seria o quê? É indivíduo muito semelhantes da natureza que são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, tá? Eles são de espécies diferentes, tá, gente? Eles são de espécies diferentes, como vocês estão observando aí, tá bom? Aqui vamos falar um pouco do habitat. O que seria habitat? Habitat é um local onde uma espécie vive. E o nicho ecológico? O que seria o nicho ecológico? O nicho ecológico é o conjunto de atividades e condições em que uma espécie vive e se reproduz. Exemplos, né? No caso, com suas refeições, com ela obtém um abrigo, se reproduz. Professora, qual seria? O que seria? Explique o que seria habitat e nicho ecológico. Aí você vai falar. O habitat é onde os animais, as espécies vivem, né? Onde eles vivem. E dentro desse habitat tem o quê? Tem o nicho ecológico de cada animal. Não esqueçam disso, tá? No caso, aqui nós temos o que? A Mata Atlântica. Dentro dessa Mata Atlântica, gente, tem um habitat. Tem habitat de várias espécies aqui, certo? Por quê? Porque ela é muito grande, né? Tem habitat de vários animais. Mais dentro eles vivem, mas nessa Mata Atlântica tem um nicho ecológico de cada animal. Tem como eles se reproduzem, como eles se alimentam, certo? A hora de caçar deles. Então, isso seria o nicho ecológico. Olha só, a Mata Atlântica é o quê? A Mata Atlântica é o habitat desses animais. Por quê? Porque ela é muito grande. Ela é imensa, muito grande. Então, tem várias espécies aqui dentro. Mas, dentro desse habitat, nós temos o nicho ecológico. Esse nicho ecológico é dividido, olha. É dividido na caça, na alimentação, hora de caçar, tá bom? Aqui nós temos a Mata Atlântica, é o habitat da jaguatirica, olha aqui. E o mico-leão dourado, eles vivem nesse habitat deles aqui, olha, tá bom? Mas esses animais ocupam nichos ecológicos totalmente diferentes, porque se essa jaguatirica se encontrar com esse mico-leão dourado aqui, olha, o que acontece? Ela vai devorar ele. Então, eles vivem no mesmo habitat aqui, olha, o lugar em que essas espécies vivem, mas o nicho ecológico deles é totalmente diferente, não esqueçam disso, tá? Então, o habitat está dentro do nicho. O habitat é o local em que as espécies vivem e o nicho é o conjunto de atividades dessas espécies, como elas se reproduzem, como elas se alimentam, tá bom? Não esqueçam disso. Aqui nós temos o que seria uma população, né? Uma população é indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada região, que formam uma população, tá bom? Os indivíduos de diferentes populações que mantêm relações entre si formam uma comunidade. Já a comunidade são aqueles indivíduos de diferentes espécies, né? Que elas vivem ali e formam o quê? Formam uma comunidade. Já a população não, é indivíduo da mesma espécie. Há essa diferença. Aqui nós temos o ecossistema, né? Um ecossistema, um exemplo de um ecossistema que é uma coisa mais simples. Seria o quê? O ecossistema, ele é formado pelo jardim, né?
Ele é formado pelo jardim, pelos seres vivos que habitam ali, como pássaros, borboleta, flores, e pelos elementos não vivos, o que compõe água, solo, né? Ar, sol. Então, esse ecossistema aqui, ó, tá dentro da comunidade também. Por quê? Porque a comunidade seria os indivíduos de diferentes populações, que vai se formar o quê? Se forma uma comunidade. E o ecossistema do mesmo jeito. Por quê? Porque dentro do ecossistema nós temos fatores bióticos e fatores abióticos. Fatores, seres vivos e seres não vivos, gente. Então aqui, ó, essa comunidade também está dentro do ecossistema, tá bom? Só a população que é o quê? Indivíduos da mesma espécie que vivem numa determinada região, tá? Já é diferente. Vamos falar um pouco da biosfera. O que é biosfera? A biosfera é a soma de todas as regiões do planeta onde existe vida. O nosso planeta existe vida. É uma biosfera, tá bom? Então a biosfera é toda a soma da região do planeta em que existe vida, tá? Aqui nós temos esse mapa que é o nosso planeta, gente. É aqui onde existe vida, né? Aqui seriam as relações ecológicas. Primeiramente, o que nós estudamos? A espécie. Lembra que eu falei da espécie para vocês? E depois da espécie, nós falamos da população, né? População. Depois da população, a comunidade. Olha só como está crescendo o gráfico. Essa comunidade, que é de espécies de indivíduos diferentes, né? De espécies diferentes. Já essa população, não. É indivíduos de uma mesma espécie. Comunidade, indivíduos de diferentes espécies. E o ecossistema, a comunidade está dentro do ecossistema também. Eu dei o exemplo de quê? Eu dei o exemplo do jardim, tá bom? Porque dentro do jardim nós temos elementos vivos e elemento não vivo, fator biótico e fator abiótico, tá? Dentro do ecossistema também. E por último nós temos o quê? Biosfera, né? A biosfera é tudo em que existe vida no nosso planeta, é onde existe vida no nosso planeta, seria a biosfera, tá? Biodiversidade. O que seria a biodiversidade? Biodiversidade é a variedade de seres vivos que habitam, né, num determinado lugar, o planeta como um todo. Seria a nossa biodiversidade, turma, tá bom? Então, a nossa biodiversidade seria isso, tudo onde habita a vida, onde os seres vivos vivem, né, onde eles habitam. Nosso planeta todo é uma biodiversidade também. Olha, nos últimos 500 anos, o que acontece? 600 espécies, infelizmente, elas são extintas. A maioria, por quem? Por ação humana, né? Isso é muito triste. Então, a maioria dessas espécies, elas estão extintas, né? E quem é o causador disso tudo? O ser humano. Aqui nós temos o quê? Opa, deixa eu voltar aqui. Exemplos de espécies que elas estão extintas, Aqui nós temos, eu vou marcar para vocês, olha. Todas essas espécies, elas estão extintas, como o lobo de Malvina, a arara, né? A nossa arara, o tigre, a gazela, o pato, tigre, a nossa coruja, um tipo de coruja, né? Esses aqui, eles estão todos extintos, tá? Tudo por causa da ação do ser humano, da ação do homem, certo? Então, qualquer espécie, ela faz parte de uma teia alimentar, certo? Qualquer espécie dessa, ela faz parte de uma teia alimentar. E, portanto,
sua extinção, né, pode provocar um desequilíbrio ecológico, tá? Então, tudo isso faz parte de uma teia alimentar. Professora, qual seria a diferença de uma cadeia alimentar e de uma teia alimentar? Lembra que eu expliquei isso para vocês? A cadeia alimentar é uma sequência, é o nível trófico. No caso, nós temos consumidor primário, né? Primeiramente, vamos iniciar pelo produtor. Produtor seria o vegetal, né? A planta. Produtor. Quem se alimenta da planta? Consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário? Consumidor terciário. Aí vem o consumidor terciário, é um nível trófico. Isso aí pode, ou acontecendo alguma extinção de animal desse nível trófico, vai acontecer o quê? Um desequilíbrio ecológico, certo? Porque a cadeia alimentar é um nível, né? Uma sequência. Já a teia alimentar, ela é mais complexa um pouco. Ela não tem esse nível, tá? Ela não tem essa ordem. Ela é interligada. Como assim interligada? O consumidor terciário, ele pode se alimentar muito bem do consumidor primário e do consumidor secundário ao mesmo tempo. Ela é totalmente interligada, não esqueçam disso. Tá bom, gente? É uma coisa bem simples, mas você tem que lembrar. Ok, vamos lá? Aqui vamos falar um pouquinho da estratégia de sobrevivência. Qual seria a estratégia de sobrevivência, tá? Qual seria essa estratégia de sobrevivência, gente? Então, essa estratégia seria o quê? Além da interferência humana sobre a biodiversidade do planeta, há muitos fatores que eles vão influenciar a sobrevivência da espécie em seus variados habitats, né? Nos seus variados habitats. No caso, as condições como quantidade de água, intensidade de luz, temperatura, composição do solo. Isso seria uma estratégia de sobrevivência. Aqui nós temos um exemplo do cacto. O cacto, a estratégia de sobrevivência dele, ele armazena muita água. Ele é do ambiente totalmente seco, o deserto, né? Mas qual seria a estratégia de sobrevivência dele? Espinho, ele tem bastante espinhos, né? Esses espinhos é uma estratégia de sobrevivência para nenhum animal poder se alimentar dele. Por quê? Porque vai furar. Isso é uma estratégia de sobrevivência, né? E como ele sobrevive na seca, ele armazena muita água nas raízes, no caule dele também. Então isso também é uma estratégia de sobrevivência dele, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho da camuflagem, certo? O que seria a camuflagem? Os organismos podem passar despercebido em algumas situações. Vamos analisar as imagens. Então, aqui nós temos o que? Seria o linguado, né? Que é um tipo de peixe que ele se camufla justamente para não vir nenhum predador dele e se alimentar e devorar ele. Então ele se camufla como terra, né, no fundo dos mares. Então isso é um tipo de camuflagem dele. Aqui nós temos o bicho-pau também, que o bicho-pau, qual é a camuflagem dele? Ele se parece com graveto. É uma sobrevivência dele. O porco-espinho, ele, quando ele vê que ele está sendo ameaçado, ele libera totalmente esses espinhos para poder ninguém chegar próximo dele. É um meio de camuflagem, um meio de sobrevivência, tá, gente? Um meio de sobrevivência, tá bom? Então, isso é um tipo de camuflagem, tá? Aqui vamos falar um pouquinho das relações ecológicas, certo? Primeiramente, nós temos as relações intraespecífica harmônica e as relações interespecíficas desarmônicas. Nós temos dois tipos, né? Harmônica e desarmônica. Mas vamos lá, eu vou falar para vocês, vou relembrar para vocês. Aqui nós temos as relações harmônicas positivas. Quando eu falo de harmônica, harmonia,
né? Coisas positivas, tá bom, gente? Então, isso não pode esquecer. Relações harmônicas, não há prejuízo, né? Não há prejuízo entre os organismos associados na mesma espécie. Eles são beneficiados, eles não prejudicam outra espécie. Já a relação desarmônica, aí sim, é uma coisa negativa, certo? É uma coisa negativa que ao menos uma espécie ela é prejudicada. Sempre uma espécie ela sai prejudicada, tá bom? Aqui nós temos um tipo de predatismo, tá? Quem é que sai prejudicado aqui, ó? Esse animal, ele sai prejudicado porque ele é devorado. Quem é que sai aqui, que não sai prejudicado? O leão, né? Por quê? Porque é o predador dele. Então, é um tipo de relação desarmônica, tá? Negativa, não esqueçam disso. Já a relação harmônica é coisas positivas. Eles são beneficiados, nenhum sai no prejuízo, tá? Nós temos os tipos de relações ecológicas. Primeiramente, aqui que vocês estão observando, eu tenho a relação harmônica. Quando eu falo de harmônica, eu falo de harmonia. Vamos lá. Eu tenho o mutualismo. O que seria o mutualismo, professora? Lembra que eu falei do mutualismo? O mutualismo, gente, é uma relação ecológica, tá? Uma relação ecológica entre indivíduos de diferentes espécies, tá? Em que ambos são beneficiados, tá? Isso aqui, essa relação harmônica, mutualismo, tá bom? Então, é um tipo de relação de diferentes espécies em que ambos são beneficiados. Eu dei o exemplo do link, né? O mutualismo é um tipo que ambos são beneficiados, mas eles não vivem separadamente, tá bom, gente? Seria isso, eles são beneficiados, mas eles não conseguem viver separadamente. Já o protocooperação, o que acontece? É quase parecido com o mutualismo, mas há uma diferença. Olha só, o protocooperação é uma relação harmônica, mas o que acontece? Não ocorre prejuízo para nenhum dos indivíduos, certo? Eles são beneficiados sim, mas eles podem viver separadamente. Lembra do paguro e anêmora? Eles são uma relação protocooperação. Ambos são beneficiados, mas eles conseguem viver individualmente também, se caso chegar a se separar, certo? Aqui nós temos a sociedade. Lembra que eu falei da sociedade? Que é indivíduos que eles se ajudam, né? Um beneficia o outro. Seria o quê? Eu dei o exemplo das formigas, exemplo do cupim, até dos morcegos, dos gorilas. É um tipo de sociedade, porque ambos se ajudam, tá bom? Nós temos a colônia também, né? Que eu falei sobre as colônias de corais, certo? E o inquilinismo. O que seria inquilinismo, professora? É um tipo de relação ecológica, tá? Entre organismos de diferentes espécies, na quais apenas um é beneficiado. Entretanto, não existe prejuízo para nenhuma, tá? Para nenhuma espécie associada. Isso seria o inquilinismo. Quando eu estou falando de relações harmônicas, não há prejuízo para nenhuma, tá? Para nenhuma das espécies. Já o comencialismo é uma relação ecológica. O que acontece entre as espécies? É uma relação ecológica entre animais de diferentes espécies, tá? Nós temos o exemplo da rêmora e do tubarão. É um tipo de comencialismo, né? Porque a rêmora, ela tá sendo beneficiada, mas ela não tá prejudicando o tubarão. Ela fica na ventosa do tubarão. Ela tá sendo beneficiada. Por quê? Ela tá se alimentando de restos de comida do tubarão. Ela tá sendo beneficiada porque nenhum predador chega próximo dela. Por quê? Porque um tubarão é de grande porte. Quem é que vai chegar próximo do tubarão? Né? Então ela está sendo beneficiada, mas ela não está prejudicando em nenhum momento o tubarão, né? Então é um tipo de comencialismo, tá? Eu acabei de falar sobre as relações harmônicas, né?
que não há prejuízo entre os indivíduos, é uma relação de harmonia. Agora eu vou falar das relações desarmônicas. Essas relações desarmônicas é coisas negativas. Aí sempre o indivíduo sai prejudicado. Não esqueçam disso, tá? Como o parasitismo, né? Que nós temos a lombriga. Ela tá hospedada, ela tá no hospedeiro, né? E quem é que sofre? Ela tá sendo beneficiada. O canibalismo também é um tipo de relações desarmônicas. O predatismo também é um tipo de relações desarmônica. E a competição é um tipo de relação desarmônica também. Então, esse tipo aqui de relações é relações desarmônicas, tá, turma? Não esqueçam disso, ok? Então, esse aqui, eu falei um pouquinho sobre, claro que eu não falei tudo sobre os itens, o conteúdo todo o bimestre, mas eu falei um pouco de cada um. Então, agora o que vai acontecer? Eu vou anexar a avaliação de vocês em PDF, tá? Prestem bastante atenção, fiquem calma e tranquilo que tudo vai dar certo, tá? Tudo vai dar certo e eu acredito que vocês vão fazer uma ótima prova. Por quê? Porque tudo que está na avaliação eu passei para vocês, eu expliquei para vocês, tá bom? Vocês estudaram o exercício de fixação, isso é importante, então eu tenho certeza que todos vão tirar uma boa nota, tá bom? Então qualquer coisa, eu estou aqui, mandem mensagem que eu vou tirar sim qualquer dúvida de vocês. Leia com atenção, releia, se não entendeu, releia que eu tenho certeza que você vai entender, tá? E marque as alternativas corretas, tá bom, gente? Não esqueçam de colocar o nome de vocês na avaliação. É muito importante, coloque o nome de vocês. A caligrafia de vocês, tentem fazer da melhor maneira possível. Tentem dar o melhor de vocês, tá? Que eu possa entender a caligrafia de vocês. Caneta azul ou preta. Não fiquem riscando a avaliação, tá? Não fiquem rasurando também. Ok, turma? Então, eu desejo a vocês uma boa avaliação e fiquem com Deus, tá? Beijo, tchau!